afastar. Derrama em nossa mente do santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor. Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu Senhor, por ti nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor. Os tolos e os descrentes estão a se ufanar, as armas eficientes do céu vem tu nos dar. Concede-nos firmeza, paciência, fé, poder, que em ti toda fraqueza e timidez vencer. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé, ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Nós em verdade estamos castigo a merecer, embora luz tenhamos, nós não queremos crer. De coração ardente, peçamos ao Senhor que guarde a nós clemente, a nova em seu fulgor. Espírito derrama a força divinal, acende em nós a chama da fé pentecostal, a fase que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Boa noite para quem já está aí conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de um minuto iniciaremos o nosso estudo bíblico. Boa noite. Aproveitamos aí para cantar uma música, especialmente pensando no último domingo, domingo de Pentecostes, né? Um hino bem antigo, composto pelo Philip Spitta, homem que viveu nos anos de 1801 a 1859, e que resume em 6 estrofes, é um hino bem comprido, mas que de profundo conteúdo bíblico, e mesmo escrito numa época antiga que reflete muito bem nos nossos dias, que serve muito bem para nós. Por isso vale a pena ser resgatado, ser cantado pela Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos aí, também na nossa época. Mais um minutinho e já vamos iniciar o estudo bíblico dessa noite.
Sejam bem-vindos os que estão chegando agora. Nós já vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa noite. Desejo que a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus sejam conosco também nessa noite do estudo da sua palavra. É um privilégio podermos estudar a palavra de Deus, não é mesmo? Quero convidar, assim como você está, para um momento de oração. Amado Senhor, nós queremos te louvar e agradecer mais uma vez por tua misericórdia que se renovou em nossa vida nesse dia e pela tua misericórdia que nos trouxe até o final desse dia, Senhor. E que podemos mais uma vez estudar a tua palavra, Senhor Deus, pela qual pedimos compreensão, direção e o guiar do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco. Tu possas, no Santo Espírito do Senhor, nos promover a comunhão que nós precisamos também para a nossa vida. Abençoe também esse momento de louvor e nós queremos louvar ao teu nome, Senhor Deus, com as nossas vozes, com o nosso coração, expressando por meio dos hinos que cantaremos todo o nosso louvor também a ti, Senhor Deus. Afinal, o teu nome merece ser louvado e glorificado em todo o tempo e em toda a terra. Oramos assim no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. O primeiro hino que nós queremos cantar é o hino número 1 do nosso inário, Vamos Todos Cantar. Já que o hino que cantamos anteriormente é o hino que fala do Pentecostes, né, da vinda do Espírito Santo, o hino número 1 do nosso inário é A Causa é Tua. Ou seja, toda obra é do Senhor, a causa é dele, e ele envolve os seus seguidores, a cada um de nós também conforme a sua vontade. Número 1 do nosso inário. A causa é tua, Salvador, a causa que abraçamos. Por isso nós com zelo e ardor por ela batalhamos. Na terra ao ser lançado o grão, na amena e doce cativa lhe perece, depois germina e cresce, se morto está, com vida crescerá. Jesus foi pela dor cruel que ao céu tu te elevaste, ajuda o povo teu fiel, agir como ensinaste. Portanto, quando a dor nos vem, ó, faze-nos vencer também. É tua morte a entrada na glória desejada, por morte atroz, agora iremos nós. Tu foste qual semente em grão, na terra aprisionado, porém quebraste o aguilhão da morte e do pecado. Os mensageiros fazem vir teu nome para difundir e dá-nos a alegria nas lutas, energia, concede aos teus vitória e paz, ó Deus. Agora nós vamos cantar o número 13. Número 13, também aqui do nosso cenário. Perdão. Número 13. Depois eu falo. Deu uma engasgada aqui. Meu ajudante também precisa de uma aguinha aqui. Vou colocar ali atrás, tá? A minha casa não tem a beleza de muitas outras,
cidade resplandecente em celeste fulgor. Da minha casa eu tenho saudades e hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as dores não cessam, as tentações me atacam sem fim. Porém em breve de tudo me esqueço, com as delícias preparadas para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente em celeste fulgor. Da minha casa eu tenho saudades e hei de estar com Jesus meu Senhor. E ainda mais um hino, número 353. Número 353. 353 aqui do nosso cenário também. Também ainda um hino que tem a ver com o nosso último domingo, o domingo de Pentecostes. Número 353 aqui do nosso cenário. É o hino Vem Espírito Divino, grande ensinador. E por quê? Porque nós precisamos que esse grande ensinador esteja conosco. Porque sem ele nós não podemos compreender a palavra, sem ele nós não podemos crer em Jesus, sem ele nós não podemos servir ao nosso Deus. Podemos fazer todas estas coisas por nós mesmos, mas sem o Espírito Santo de Deus, faremos apenas por nós mesmos. Porém, movido pelo Espírito Santo de Deus, fazemos de uma forma renovada, renascida em Jesus, e aí todo o nosso fazer, todo o nosso viver, entre aspas, chega até Deus, né? Glorifica aquele que tem que ser glorificado. Do contrário, quem é glorificado é o nosso ego, é o nosso eu, e é a vida de pecado que é em nós. Por isso, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que habita na pessoa que nele crê, e que ao mesmo tempo a pessoa só pode crer se ele assim a iluminar, se ele assim abrir as portas e os olhos do coração para que Jesus seja aceitado. Então ele é o nosso grande ensinador e por isso nós queremos também cantar. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, abre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, abre o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, abre o teu amor.
maravilhas soberanas outros povos têm. Ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, abre o teu amor. Muito bem, aos que chegaram agora há pouco também, sejam bem-vindos. Muito boa noite a cada um. Nós, depois de um momento de louvor, né, o louvor tem esse caráter assim de nos preparar para ouvir a palavra. Não que algo mágico acontece, mas quando nós nos ocupamos com palavras boas, quando nós ocupamos o nosso coração e quando os nossos lábios expressam o louvor a Deus, quando a gente elogia, quando palavras bonitas saem da nossa boca para com Deus, é especial e o nosso coração parece que se torna mais leve. E ele se prepara também para assim receber a palavra. E agora nós queremos ler do livro de Miqueias, no capítulo 6, os versículos 6 até o versículo 8, que é o texto de hoje, que é a continuidade do texto da semana passada. Quem quiser acompanhar, Miqueias 6, 6 a 8. E ali a palavra fala assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Até aqui o texto para essa noite. São apenas 3 versículos. E eu penso que especialmente esse último versículo, o versículo 8, é um dos textos mais conhecidos até do livro de Miqueias. Muitas vezes citado por pregadores ou pessoas que já fizeram pregações, usam muitas vezes o texto presente aqui para alguma mensagem. Mas nós não queremos apenas ficar no versículo 8, queremos, obviamente, ver alguns detalhes dos versículos anteriores também. Lembrando que na semana passada, no capítulo 6, é como se Deus tivesse agora iniciando um processo de acusação contra o seu povo, né? Ou seja, o povo de Deus agora é réu, está sentado no banco de réus, o Senhor está acusando e está chamando como suas testemunhas os montes, né? os fundamentos da terra e os próprios montes, aqueles locais onde muitas vezes o povo cometia idolatria, onde o povo adorava outros deuses. Aquilo que o povo usava para voltar as suas costas para Deus, para agir de forma tola, né? Isso é o que significa a pessoa tola, é aquela que sabe o que é certo, mas ela faz o que é errado. Por isso ela é tola. Ela sabe que ela tem que viver de forma voltada para o Senhor, com a sua face voltada para Deus, mas ela prefere viver de costas para Deus. Isso nos nossos dias, a definição de tolo continua a mesma. Pessoa que sabe o que é viver com Deus e como viver com Deus, mas escolhe viver de costas voltadas, com as costas voltadas para Deus. E por isso aqui Deus abriu um processo contra o seu povo, porque apesar de tantas vezes, e Deus depois vai, nos versículos seguintes, lá no texto da semana passada, Deus vai trazer a memória, né? Lembrar, as coisas do passado são muito importantes para saber para onde caminhar. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é o que nós falamos na semana passada. E hoje, é quase como se esse processo que Deus abre contra o seu povo, por causa dessa contenda, por causa dessa acusação que Deus tem contra o povo de Israel, Deus agora faz algumas perguntas, aquelas chamadas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Que na pergunta já está pressuposto, já está embutido ou incutida a resposta. A resposta é tão óbvia que nem precisa ser dada depois. A pergunta, ela já por si só, ela já entrega a resposta. Por tabela, a gente diria assim, né?
A mesma coisa que um pai e uma mãe, quando pega às vezes o filho em flagrante, pergunta: o que é isso que tu está fazendo? Claro que eles sabem o que o filho está fazendo. E o filho também sabe o que ele está fazendo. Só que aquela pergunta que a mãe faz naquela hora do flagrante, ela desnuda a criança, ela deixa o filho sem reação. E ela agora encurrala o filho contra a parede e começa ali um processo de disciplina. E é mais ou menos isso que Deus vai fazer com o seu povo aqui. E antes da disciplina, Deus escancara, por meio de algumas perguntas, o porquê dessa disciplina. E isso é bem importante para nós na nossa vida também. Versículo 6 diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? A primeira pergunta: com que me apresentarei diante de Deus? O que é que eu vou trazer para Deus? E parece óbvia essa pergunta e essa resposta, mas essa aqui não é tão óbvia assim. Depois as outras perguntas vão ser mais óbvias. Porque muita gente acha que sim, de fato, nós temos algo nas nossas mãos para levar para Deus. Às vezes nas nossas conversas, o jeito como a gente se expressa, ou aquilo que está lá na motivação do nosso coração, lá no fundo a gente acha que a gente pode contar um pouquinho assim com a nossa própria capacidade para que conquistemos a nossa salvação diante de Deus. Lá no fundo, no nosso coração, o pecado ele é tão enganoso na nossa vida, que lá no fundo a gente acha que consegue se justificar diante de Deus. Por isso, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa errada, aprontado, cometido algum pecado, parece que depois, fazendo alguma boa ação, alguma ação de justiça, como se isso agora fosse compensar o erro cometido. E às vezes até nas falas. Por exemplo, nas falas até a gente ouve mais, por exemplo, em época de campanhas eleitorais, né? O pessoal promete um monte de coisa, se elege, e aí depois começa o tempo do mandato, e aí é muito comum no nosso país haver roubalheiras, haver desvios, haver corrupção. Isso está incutido, parece que na cultura brasileira, e aí vem aquelas frases: ele rouba, mas ele também faz. Ele é corrupto, mas pelo menos ele asfaltou minha rua. Ele é corrupto, mas pelo menos aquela coisa. Ou seja, parece que o fato de ele ter feito alguma coisa boa, agora dá razão ou dá alguma justificativa para que o erro possa ser feito também. E é muito fácil a gente olhar o político, né? O governante que age dessa forma. Mas para com Deus, o que Deus vai desmascarar no nosso coração é que diante de Deus nós muitas e muitas vezes usamos a mesma lógica. Agimos da mesma forma, usamos o mesmo princípio. A gente comete algum erro, a gente faz alguma coisa que não deveria ter feito e na sequência parece que tenta compensar esse erro fazendo alguma coisa boa, ajudando uma pessoa, como se agora Deus tivesse diante de si uma balança, né? Aquelas balanças assim com dois pratos, né? Aquelas balanças antigas. E aí a gente comete um erro, a gente comete um pecado, e aí a balança pende para um lado. E aí o que a gente tenta fazer? Tenta colocar agora uma coisa boa aqui para tentar compensar e equilibrar, ou até equilibrar para o nosso lado, porque daí até a gente pode se justificar diante de Deus. Eu fiz aquilo lá, mas aqui eu fiz muito mais. A lógica de balança, ela parece que está presente na nossa vida e é a tentativa mais antiga da autojustificação. E a pergunta retórica que apresenta aqui o texto de Miqueias é: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Será que se eu fizer uma coisa boa, será que se eu fizer uma coisa grandiosa, Deus vai assim, apesar do meu erro, me aceitar? Deus será que vai fechar, vou tirar o óculos aqui, será que Deus vai fechar um olho para não ver o outro lado da história? Será que Deus só vai deixar um olho aberto para ver apenas uma parte, a parte boa da minha vida, e Ele não vai se esquecer? Ou Ele vai se esquecer daquilo que eu fiz de errado também? Essa muitas vezes é o pensamento, é a lógica que nós temos, que nós cobramos dos outros, mas que nós temos em nós também. E essa pergunta retórica, ela pressupõe isso. Com o que eu vou me apresentar? Será que Deus vai me aceitar se eu apresentar uma coisa boa? E aí começam algumas afirmações. Ainda a segunda parte do versículo 6. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Se nós olharmos na antiga aliança, os sacrifícios, né, o holocausto, a palavra holocausto é esse sacrifício que era feito, onde era queimado um animal, especialmente
E o animal a ser queimado tinha todo um critério, né? Tinha que ser de 1 ano, sem defeito, tinha que ser um animalzinho bonzinho, como aquele que fosse a primícia, né? O do bom e do melhor do meu rebanho. Isso agora eu levava como sacrifício pelo meu pecado. Então a primeira coisa que ele se pergunta: será que se eu levar um holocausto com bezerro de 1 ano, Deus vai me aceitar? Deus vai se inclinar para mim? Em outras palavras, seria o quê? Será que se eu cumprir direitinho a lei de Deus, conforme Ele pede, Ele vai me aceitar? E aí nós temos que parar para nos perguntar assim, como é que esse negócio agora, como é que essa lógica ela está revelada em nossos dias hoje, nos dias que a gente vive hoje? Era a pergunta antiga. Será que se eu cumprir a lei de Deus certinho, Ele vai me aceitar? Nos nossos dias, talvez, tem outras formas de... Nós não temos mais os sacrifícios antigos, porque Jesus já veio, já superou, cumpriu a lei por nós, em nosso lugar. A lei não foi abolida, mas ela foi cumprida em Jesus e por meio de Jesus. E aí a pergunta que agora nós temos, que nós muitas vezes nos fazemos: será que se eu andar certinho na lei, isso vai servir para que Deus se agrade de mim? Talvez é o pensamento que muitos de nós temos. Ou quais seriam essas leizinhas, quais seriam esses costumes que a gente às vezes acha e que a gente cria esses esquemas no nosso pensamento? Ah, será que se eu for no culto todo domingo? Será que se eu participar de um estudo bíblico toda semana? Será que se eu der o meu dízimo? Será que se eu me envolver em algum trabalho de crianças, de jovens, adolescentes? Ou seja, cumprir uma tabelinha assim, certinho, aquele script de um bom cristão. Isso por si só, e ainda outras coisas juntos, né? Não bebe, não fuma, não joga, não tem algum vício aparente. Será que se eu fizer tudo isso certinho, Deus vai me aceitar? É a lógica, é a pergunta que eu tenho que me fazer. Claro que por ser uma pergunta retórica, a resposta por si só já vai ser não. Isso por si só não garante ninguém diante de Deus. Paulo vai falar aos Coríntios no capítulo 13, ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, ainda que eu fale a língua dos anjos, agora eu citei o Salmo 23, né? Confundi com 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, de nada adianta. Mesmo se eu der meu corpo para ser queimado, se eu doar todos os meus bens aos pobres, se eu resolver todos os mistérios, se eu tiver toda a ciência, se eu não tiver amor, nada disso vai servir para alguma coisa. E qual é o amor que Paulo fala ali? Não é um amor como um sentimento humano, aquele sentimento altruísta, muito incentivado nos nossos dias e que é excelente. O amor altruísta é aquele que olha para o outro, olha para o próximo e quer fazer o bem por ele e para ele. Não é esse tipo de amor que Paulo revela que nós temos que ter para servir para alguma coisa. O amor que Paulo fala lá é o amor ágape, o amor incondicional que só Deus tem por nós. E esse amor que Deus tem por nós, Ele tem por meio de uma pessoa, que é Jesus. Ou seja, assim, resumindo em poucas palavras, né? Eu posso fazer mundos e fundos neste mundo. Se eu não tiver o amor, que é uma pessoa, que é Jesus, de nada adianta. Por isso, também a resposta aqui. Com o que é que eu vou me apresentar diante de Deus? Será que Deus vai me aceitar de que jeito? Em primeiro lugar, cumprindo o script, cumprindo a lei certinho como Ele pede, será que Ele vai me aceitar? E a resposta pressuposta já na pergunta é: não, isso não adianta. Precisa então algo mais. Vamos para o versículo 7. O que é esse algo mais que precisa? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e com 10.000 ribeiros de azeite? Opa! Agora não é só a lei. A lei é como pedida, a lei por si só. Agora ele está falando aqui num excedente da lei, numa quantidade que vai além da lei. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Tá. Se eu trouxer um carneiro para Deus é uma coisa lá, conforme o holocausto previsto na lei. Aí tá, a resposta então foi não. Mas se eu trouxer milhares, o que é 1 milhar é 1.000. Milhares de carneiros são alguns 1.000 carneiros. Então se eu tiver um fazendão e trouxer muita coisa aqui para Deus. Ou 10.000 ribeiros de azeite. Aqui do lado da minha casa tem um ribeiro. Ribeiro aqui na região onde eu moro é um riozinho. Tem locais, algumas regiões que é um arroio. Tem alguns locais que é chamado lajeado.
tem riozinho, tem nomes diferentes em locais diferentes. Pense num rio pequeno, um rio que escorre uma quantidade considerável de água. Não é apenas um valinho de água. É um rio com um pouco mais de água. Também não é um rio assim super, mega, ultra caudaloso, assim, não é um rio muito grande. Mas um rio considerável. Então, se eu trouxer um ribeiro, ou 10 mil ribeiros de azeite aqui, não fala só um ribeiro, 10 mil ribeiros de azeite, será que Deus vai me aceitar? Milhares de carneiros e 10 mil ribeiros de azeite, o azeite aqui porque ele também fazia parte lá dos sacrifícios, da unção da antiga aliança, onde era derramado azeite, né? Toda uma prática da antiga aliança. Então, se eu trouxer milhares de carneiros e 10 mil ribeiros de azeite, então eu estou indo bem além daquilo que a lei exige. Então Deus vai me aceitar? Nos nossos dias seria o que então, né? Eu já mencionei antes muitas coisas. Aquele bom cristão, né, que faz isso, que faz aquilo, que nessa pandemia agora está ajudando os idosos, está ajudando os doentes, que ele está, ou seja, aquele cristão que dá alguns passos a mais, aquele cristão que segue um bom script no seu dia a dia, na sua vida particular, mas que agora faz muito mais daquilo que é pedido para ele. Será que isso, por si só, agrada a Deus? Justifica as nossas ações diante de Deus e elimina o erro da minha vida? E também nesta pergunta está pressuposta a resposta de uma pergunta retórica, que a resposta é Isso por si só também não basta. Aí Miqueias vai um pouco além. E nesta acusação com Deus, nesse processo que Deus tem contra o seu povo, vem uma terceira questão. Poxa, a lei por si só não adianta, um pouco mais que a lei também não. Então, assim, um mega sacrifício, algo especial, algo único que só talvez o próprio Deus poderia fazer. E aí o versículo 7, a segunda parte, vai dizer assim: então darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então, Deus, só seguir a lei não adiantou. Um pouco mais do que a lei também não. Mas olha, Deus, agora eu vou fazer uma coisa que isso daqui excede toda a prática humana. Eu vou dar o meu primogênito. Quem era o primogênito? O primeiro filho, o filho mais velho. Que na antiga aliança, que nas práticas dos povos antigos, era um filho que recebia assim, a maior parte da herança, era aquele que daria continuidade ao nome do pai, era aquele que teria o direito depois, ele também cuidaria dos pais na velhice, mas ele receberia metade de toda a herança. E a outra metade então seria distribuída para os outros filhos. O filho primogênito é o filho especial, é o filho primogênito. E aí agora a pergunta retórica aqui está sendo feita: poxa, agora Deus, é como se fosse uma tentativa de encurralar Deus contra a parede e dizer assim: Deus, agora tu tem que me aceitar. Agora a balança vai equilibrar muito para o meu lado e tu vai esquecer do meu erro, da minha transgressão, do meu pecado. Agora eu vou dar um jeito na minha vida e até aquilo que eu fizer vai até sobrar, Deus. É mais ou menos isso que está sendo perguntado aqui. Então, Deus, com que é que eu vou me apresentar diante de Ti e que Tu vai se inclinar, e eu vou me inclinar diante de Ti, meu Deus? Praticando a lei? Fazendo um pouquinho mais do que a lei? Ou fazendo um ultra mega power sacrifício que ninguém fez na história, embora a prática da entrega dos filhos primogênitos em alguns dos povos pagãos da antiguidade era algo comum. Inclusive, se nós lermos os livros de Reis, 1º e 2º Reis, vamos ver que aquela prática pagã foi também realizada por alguns reis do povo de Deus. E aí isso foi uma coisa terrível. Imagina alguém queimar o seu próprio filho como sacrifício. Lá na época, a deuses, uma coisa assim abominável. Deus nunca pediu isso. Deus uma vez conversou com Abraão e pediu para Abraão lá no início: Abraão, entrega o teu primogênito para mim. Só que e na hora H, no momento derradeiro, Deus disse: não, Abraão, era só uma provinha aqui, um teste para cardíaco aqui na tua vida. Mas com aquele sinal, na verdade, Deus já estava dando um sinal do que ele faria, do que ele viria a realizar. E quando agora nós vemos essa pergunta retórica sendo feita,
nós vemos que também o sacrifício do primogênito não seria suficiente. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia eu quero, mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus, ao invés de sacrifícios. Oséias foi um profeta contemporâneo de Miqueias, um pouquinho anterior dele aqui, mas que já havia dito essa palavra para o povo de Israel. Para esse povo que se preocupava em se apresentar bem bonitinho diante de Deus, cumprir a tabelinha semanal, o script, né, do bom filho de Deus. Só que a vida, o dia a dia, o coração e as motivações estavam totalmente distantes e afastadas daquilo que era a centralidade da vida com Deus. Por isso que essas perguntas retóricas aqui do capítulo 6, versículo 6 e versículo 7 de Miqueias, são perguntas que já estão pressupostos o não de Deus. O não de Deus por uma autojustificação, para essa tentativa própria de querer eliminar o erro ou de fazer boas ações para compensar aquilo que está no fundo do coração. E por mais que essa palavra possa parecer simples, esse é o grande problema da humanidade. As pessoas por si só acham que na sua essência são boas. E elas têm boas intenções. E nós temos boas intenções e podemos fazer muitas coisas e é desejável que façamos muita coisa boa. Muita pessoa que vive com Jesus, uma vez que ela é salva, ela parece que deixa de fazer coisas boas para o seu próximo. E isso é um erro. Só que nós não podemos confundir a tarefa com o fundamento. Na carta aos Efésios, Paulo vai escrever, e o fundamento da fé, no capítulo 2, ele vai dizer assim, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, não da ação humana, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se fosse assim, nós poderíamos empinar o nosso nariz e dizer, olha só quanta coisa, eu sigo a lei, olha como eu sou um bom cristão, olha como eu sigo a Deus, olha como eu tenho feito coisas maravilhosas, eu sou muito melhor do que você. E aí um iria olhar para o outro e um ia desprezar o outro, um ia se sentir melhor que o outro, ou o outro ia se sentir inferior a um. E a vida cristã seria uma competição terrível, como é o que nós vemos lá no mundo, lá fora, essa competição desumana para ver quem é o melhor, e ninguém querendo ficar no final da fila e pisando um na cabeça do outro, nem no mundo animal a gente vê algumas coisas que nós vemos entre as pessoas. Por isso, Paulo vai dizer, nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer, eu cheguei lá, tu não conseguiu, mas eu cheguei lá, eu sou bom, eu sou merecedor e você não é. Só que também Paulo vai dizer depois que nós somos salvos, sim, para as boas obras, as quais Deus de antemão criou para que andássemos nelas. E nessa parte, o para que andássemos nelas, nas boas obras, para as quais Deus de antemão nos criou, ou seja, o Senhor nos criou com essa finalidade para fazer aquilo que é o querer dele nesse mundo, para fazer o que é bem, para fazer o que é correto, para ajudar o próximo, para ser altruísta. Parece que nessa hora a gente peca. Só que não podemos jamais confundir tarefa e fundamento. Não adianta alguém ter todas as tarefas do mundo, alguém fazer tudo do bom e do melhor, e na sua vida não tiver o fundamento. Posso ser a melhor pessoa do mundo, posso doar todos os meus bens, toda a minha riqueza para todos os pobres e ajudar muita gente a vida inteirinha e ser um servo dedicado por 100 anos fazendo coisa boa. Eu vou chegar diante de Deus, eu vou me apresentar e essa lógica da balança não vai valer. As coisas boas que eu fiz, elas não vão pender a balança para o meu lado. Porque do outro lado tem um pecado, tem um negócio chamado pecado que não tem nada que resolva. Por isso que Jesus veio para esse mundo. Para sentar na balança no nosso lugar, ele por si só deu a vida. E isso é obra de Deus. Né? Não adianta nós sacrificarmos o nosso primogênito para a autossalvação. Mas Deus sacrificou o seu Filho unigênito, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê, que a ele receba, que a ele aceite, que com ele viva, para que esse tenha vida eterna. Essa é a lógica de Deus, não é a nossa lógica. E agora sim, uma vez tendo esse fundamento concreto e verdadeiro na nossa vida, a tarefa
precisa ser construída, ou seja, é uma construção que agora foi colocado o fundamento e sobre o qual precisa ser edificado. Ninguém faz uma casa só com o fundamento. Precisa ser construído sobre esse fundamento. E esse fundamento é Jesus. Isso é tão claro na Bíblia que também o apóstolo Tiago, né, ou a carta de Tiago, ela vai dizer bem claro assim, gente, nós somos salvos pela graça, sim, mas a salvação sem fé, desculpem, a fé sem obras é totalmente morta, é ineficaz, ela não serve para nada. Então ter só o fundamento também não adianta, tem que ser construída alguma coisa ali. E é nessa parte que agora, agora nessa prática, nessa parte prática, que também vai se mostrar que fundamento nós temos. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos, Deus não quer cumprimento de tarefas como base da nossa vida. Só que agora, ele vai agora no versículo 8 dizer, ele já mostrou a você o que é bom. O que é que o Senhor pede de você? 3 coisas agora é dito assim, uma vez que temos o fundamento, uma vez que as coisas que fazemos não se tornam fundamento porque elas são tarefa. Tarefa nunca vai ser o fundamento. Mas agora, tendo a clareza do fundamento e tendo ele na nossa vida, o Senhor agora nos desafia a 3 coisas. Versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. O que é bom. E o que o Senhor pede de você. 3 coisas. Em primeiro lugar, que pratiques a justiça. Praticar a justiça não é ser aquela pessoa que não é se colocar como juiz, nem na própria vida, muito menos na vida dos outros. O justo no Antigo Testamento não é aquele que chega lá por si mesmo, aquele que também se torna o juiz na vida dos outros, aquele que vai estar sempre pesando aquilo em relação à vida dos outros ou em relação à sua própria vida, também nesse sentido de auto-justificação, do auto-justificar-se diante de Deus. O justo é a pessoa que tem o coração com o Senhor, que vive com Deus, que é inclinado para Ele. Então, em primeiro lugar, pratica a justiça. Ou seja, coloca a tua vida com Deus em prática. Vida com Deus não é teoria apenas. Teoria faz parte, a doutrina bíblica faz parte da vida. Mas vida é algo prático, é algo que tem a ver com o nosso dia a dia. Parece que, de novo, assim, sempre de novo a gente vive numa tendência de cair para extremos. Ora, a gente está num extremo só da prática, ora só da teoria, só da doutrina bíblica. Se a gente ler a carta de Tiago do Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, a carta de Tiago exatamente vai mostrar isso. Que os cristãos, eles anteriormente tinham um tempo que eles viviam sem doutrina, só com a prática. E agora eles estavam vivendo só com a doutrina, só com a prática, sem a doutrina. E Tiago vai o Tiago vai mostrar que teve um tempo que os cristãos viveram sem a doutrina, sem a prática, só com a doutrina. Sem a doutrina, só com a prática. E agora era necessário também praticar, não só viver com a doutrina. Se nós lembramos da época da Reforma, quando Martim Lutero e os outros reformadores, lá no final da Idade Média, provocaram a reforma da igreja, foi uma volta à doutrina, porque não tinha mais doutrina. A doutrina bíblica, a palavra de Deus sumiu. E aí a prática se corrompeu. Por isso que vendiam cadeira no céu, tinha toda essa questão da autojustificação também. Então, vida cristã, ela precisa da doutrina. Só que daí Lutero e os outros reformadores provocaram a reforma, houve uma reforma da doutrina, só que em questão de menos de 100 anos, a igreja caiu para o outro extremo. Agora a doutrina estava boa, viveram o tempo da chamada ortodoxia. A ortodoxia, a doutrina correta. Só que a prática, o dia a dia, era lastimável. E aí surge o chamado pietismo, que é um movimento de avivamento, de renovação, que tinha por objetivo o estudo bíblico, os grupos de oração, para que a palavra de Deus, que era trazida de forma doutrinária e deveria ser mantida, mas que ela se revertesse também na forma prática, no dia a dia, na semana. Em poucas palavras, que a palavra que fosse ouvida no culto, no domingo, na igreja, ou com a igreja, fosse vivida durante a semana no meu trabalho, no meu casamento, na minha escola, em tudo que eu fizesse. Então, doutrina e prática, elas vivem juntas. E aqui, em primeiro lugar, a prática da justiça é o que Deus está pedindo para a gente. Aquilo que é a nossa vida diante de Deus, que nós pratiquemos ela, para que nós vivamos ela no nosso dia a dia. Levanta de manhã cedo,
o jeito como você se relaciona com a tua família, depois você vai para o teu trabalho, no transporte, com quem você conhece ou com quem você não conhece, no trânsito, quando o trânsito está ruim ou quando o trânsito está bom, quando temos alguém talvez que nem conheçamos e que podemos ajudar, que a nossa vida seja esse viver de maneira que as pessoas olhem em nós e vejam, não nós, mas vejam Jesus em nós. E aí possam perguntar, puxa, por que você vive dessa forma? E aí sim é uma grande oportunidade de dar um testemunho de vida, um testemunho bíblico. Tiago vai falar isso. Não adianta você dizer para alguém, Deus te abençoe, e a pessoa estiver passando fome ou frio. Agora é bem diferente você dar o prato de comida, dar a roupa para quem está com necessidade e dizer para ela, olha, quem está dando não sou eu, mas é o próprio Deus. E aí a pessoa vai perceber, poxa, esse Deus aí se importa comigo, esse Deus eu quero amar também, porque ele se importa pelas pessoas. Se eu passar por alguém e disser, Deus te abençoe, óbvio que por causa da necessidade da pessoa, ela vai se perguntar, sim, mas que Deus é esse que me deixa passar a necessidade das coisas mais básicas para a vida? Então Deus quer nos usar como luz nesse mundo. Luz que aponta para Jesus, não que tem luz própria, mas que reflete a luz que é Jesus. Praticar a justiça. Segunda coisa, amar a misericórdia. A palavra misericórdia, misercardia, né? Um coração pequeno, coração miserável, um coração que se coloca ao lado do miserável. Amar a misericórdia. A gente vive um tempo de truculência aí, bem forte, né? No mundo inteiro, não só no nosso país. O nosso mundo está ficando um mundo odioso. Lembra aquela palavrinha de Jesus, né? O amor se esfriará. O caminho está aí, tá sendo bem pavimentado. E é um caminho sem volta. Não achemos que o altruísmo, o coração bondoso das pessoas vai mudar esse mundo. Esquece, gente. O céu não vai ser instalado aqui na Terra. Nós temos ideologias que querem instalar o céu na Terra. Nós devemos sim lutar para que os valores celestiais sejam vividos e encarnados aqui na Terra. Mas não imaginemos que o céu vai ser instalado aqui. Por quê? Porque o ser humano, pela sua essência, não vai alcançar nada. A gente vê cada vez mais exatamente o contrário. O amor se esfriando. Mas nós, os que vivem a partir do Senhor, os que vivem com o fundamento na nossa vida, têm como tarefa amar a misericórdia. Ou seja, ser misericordioso, se importar por aquele que talvez todo mundo já desacreditou, por exemplo. Né? Que a nossa vida seja uma vida em misericórdia, seja uma casa de misericórdia. Que nosso coração se torne um coração que pulse, que bata pelo miserável também. Porque Deus fez isso por nós. E o que nós podemos fazer pelo próximo é aquilo que Deus fez por nós. E a terceira coisa, ande humildemente com o seu Deus. Essa palavra aqui para mim é uma das palavras mais especiais do Antigo Testamento. Andar humildemente com Deus. O que significa isso, andar humildemente com Deus? Não é assim levantar de manhã cedo, fazer uma carinha assim, aquela carinha de coitado e dizer, ó Deus, como a minha vida é humilde. Humildade jamais é algo que nós vamos reconhecer em nós mesmos. Se eu reconheço que eu sou humilde, eu já não sou humilde, porque eu estou apresentando essa característica a partir de mim mesmo para Deus. É como se eu quisesse chamar a atenção, ó Deus, tá vendo a minha humildade? É aquela piada que é feita, minha maior virtude é minha humildade. Me orgulho da minha humildade. Às vezes a gente se comporta assim com Deus também, só que lógico, disfarçadinho assim, né? Andar humildemente com Deus é tentar viver da forma mais sincera possível com o Senhor. Eu gosto daquela palavra lá de Mateus 25, quando Jesus está contando algumas parábolas a respeito dos tempos do fim. Desses tempos do fim, do grande julgamento. E ele vai falar lá da divisão dos cabritos e das ovelhas, e os cabritos vão se perguntar, e as ovelhas vão se perguntar, né? E os cabritos representando aqueles que vão ser enviados para o inferno, para longe de Deus, e as ovelhas como aqueles que serão os salvos. E aí as perguntas que são feitas lá são muito interessantes. Eles vão perguntar, mas Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas que tu falaste aí? Jesus disse, eu estava enfermo, você foi me visitar, estava nu, você me vestiu, estava com fome, você deu de comer, estava com sede, você me deu de beber. Alguns gestos. E aí as pessoas que fizeram isso, as ovelhas, vão se perguntar, mas Senhor, quando que nós fizemos essas coisas? Não me lembro. Aí Jesus diz, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos,
A mim vocês o fizeram. Os pequeninos ali não são agora pequeninos no sentido de bebês, mas aqueles que têm necessidade. E que o cristão, aquele que vive com Deus como o Senhor da sua vida, que tem Jesus como fundamento da sua vida e que agora se coloca a viver como uma tarefa, e a sua vida é uma tarefa em prol dos outros, do serviço por misericórdia, por amor aos outros, como Deus ama os outros também. E aí nós vamos nos perguntar, mas quando foi, Senhor? E Jesus vai dizer, aquelas vezes lá que você não contabilizou isso. Então, o que Jesus faz é inverter essa lógica. Enquanto que aqui os versículos 6 e 7, as perguntas retóricas, elas trazem à tona aquilo que é o nosso coração. O que é o nosso coração? É esse coração ganancioso diante de Deus que faz as coisas querendo algo em troca. Que faz as coisas e lá no nosso consciente é como se a gente fizesse uma listinha de coisas boas e boas ações e coisas que nós queremos colocar na nossa conta para um dia apresentar para Deus. E Deus vai dizer, na verdade, o que vai ser apresentado para Ele é aquilo que nós não colocamos na nossa conta. Aquilo que nós não fizemos para mostrar para os outros. E isso é tentador, porque em tempos de rede social, eu tenho visto só agora algumas provocações ácidas, não para bater nos dedos de ninguém, mas para reflexão, para autorreflexão, para reflexão própria. A gente tem visto assim algumas comunidades, na melhor das boas intenções, fazendo propaganda no Facebook, né? Juntamos tantas cestas básicas, daí vai lá, entrega, mostra lá o celularzinho gravando, agora viemos entregar algumas coisas aqui. Isso para mim está mais parecido com ativismo de ONG do que com o serviço do reino de Deus. Serviço do reino de Deus não fica colocando coisa na conta, na lista, para apresentar e mostrar em rede social o bem que é feito. Pode ser feito, não vai fazer mal para ninguém. Mas isso não conta para Deus. Talvez até Deus esteja com vontade de vomitar algumas coisas. Porque as coisas feitas e que são colocadas na lista, a pergunta, com que eu vou me apresentar com Deus? Com isso? Deus vai dizer, isso não conta. O que conta é que você pratica a justiça, legal. Que ame a misericórdia, legal. Mas que acima de tudo, ande humildemente com o seu Deus. Que ninguém nem reconheça as coisas que você faça. Nós vivemos uns tempos esquisitos. Existem livros e mais livros, e eu não quero agora jogar material fora, mas eu não quero brincar com um bom trabalho que muita gente tem feito. Mas tem hoje algumas coisas esquisitas sendo escritas, livros e mais livros sobre a relevância da igreja. Pessoas se perguntando pela relevância da igreja. Se a igreja não é relevante, ela não é igreja. E eu agora me perguntar pela relevância da igreja, o que se tem como pano de fundo disso? Querer fazer alguma coisa para a sociedade? Igreja é o povo de Deus que é excluído do mundo e nunca vai estar na vitrine e nunca vai ser amado pelo mundo, vai ser odiado. Mas lá em Atos diz que as pessoas tinham simpatia pelos cristãos. Sim, no início. Semana depois já estavam escorraçando os cristãos de Jerusalém. Os cristãos sempre foram essa luz que ofusca os olhos e que o mundo não quer ver. E com isso nós não estamos aqui para provocar o mundo. Sim, estamos aqui para servir o mundo. Mas não achar que vamos ser amados pelo mundo. Por quê? Porque estamos na contramão desse mundo. E se quisermos andar humildemente com Deus, nós vamos fazer o bem e ainda vamos ser acusados de uma série de questões, de ser acusados como pessoas que fazem o mal. Os cristãos sempre passaram por isso. E andar humildemente com Deus tem a ver com o quê? Aquilo que Jesus nos chamou, o caminho do discipulado. Que é o quê? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E Jesus, que foi o exemplo maior, né, o exemplo maior do bem feito por todos, olha onde ele foi parar, na cruz. Nós queremos o quê? Aplausos? Você que quer amar Jesus e viver com Jesus quer aplausos? Quer que pessoas te reconheçam? Quer elogios? Está no lugar errado. A vida cristã não tem nada disso. Vida cristã você vai ser apedrejado. Talvez não com pedras, mas com palavras ou em outros sentidos. A gente não precisa buscar isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Fazendo bem, os outros vão xingar a gente e vão fazer o mal para a gente. Essa foi a história dos cristãos em todo o tempo. E aqueles, lógico, que querem apresentar alguma coisa diante de Deus, na verdade Deus vai dizer assim, meu irmão, holocausto, sacrifícios, nada disso eu quero. Eu quero conhecimento de Deus.
E conhecimento de Deus, no Antigo Testamento, essa palavra, ela não tem a ver com informações a respeito de Deus. Tem muita gente que tem um monte de informação a respeito de Deus. Ah, eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e a pessoa proclama o credo apostólico de trás para frente, se for necessário. E é excelente, eu também sei o credo apostólico, ensino, e é um resumo da fé incrível. Mas blá 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 da boca para fora, Deus não se interessa muito por isso. Ele quer conhecimento. Conhecimento não são informações a respeito de Deus, mas é vida. É conhecimento que se transforma em viver e quando tem o fundamento que é Jesus. Senão, nada vale. Então, Jesus é essa pedra que foi rejeitada. E aqueles que caem nela são esfarelados, mas aqueles que constroem sobre ela vão ser rejeitados nesse mundo. E as nossas tarefas também vão ser até rejeitadas também. Mas não interessa. Interessa que você esteja andando humildemente com o teu Deus. Eu quero convidar você, faça esse convite para mim mesmo. Não queira os aplausos, não queira reconhecimento. Queira aquilo que Deus quer. O que Ele pede de você? Pratique a misericórdia, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Não interessa se você tem 10.000 ribeiros de azeite para apresentar para Ele, se você tem milhares de carneiros, se você der o teu primogênito para Deus. Não interessa. Interessa se você andar humildemente com Ele. E isso só é possível por meio de Jesus. Ninguém mais e ninguém menos do que Ele. Que Deus possa te abençoar, que seu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus, que nós lembramos agora no último domingo, no dia de Pentecostes, que esse Espírito te capacite, te preencha e te desafie a viver uma vida no caminho da cruz. No caminho da cruz, do negar a si mesmo e viver por amor e com amor de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado que mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela nos incomoda. E assim o Teu Santo Espírito faz, porque Tua palavra é um espelho que mostra quem nós somos, Senhor Deus. E nós, pela Tua palavra, somos muito falhos e pecadores. E não temos de fato nada para Te apresentar que seja agradável a Ti, Senhor. Por isso só temos mãos vazias para Te apresentar e para receber de Ti, Senhor Deus, e reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Que nós precisamos de Jesus na nossa vida e que queremos amar e viver com Jesus no nosso dia a dia. Nos ensine e nos ajude, Senhor Deus, a praticar de fato a justiça que vem de Ti, a amar, Senhor Deus, a misericórdia, como Tu és misericordioso conosco, e a andar humildemente contigo, Senhor Deus. Nós somos orgulhosos, nós não temos humildade em nosso coração. Por isso nos entregamos totalmente a Ti e diante de Ti queremos estar no nosso dia a dia. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um aqui e que nosso viver também amanhã reflita, Senhor Deus, os valores celestiais aonde nós vivemos. E que nós não queremos relevância, busquemos por relevância, mas que a nossa vida por si só, por viver com Jesus, seja relevante para o Teu reino nesse mundo, que será propagado, Senhor Deus, se nós atuarmos ou não atuarmos também, se nós andarmos contigo ou se não andarmos contigo, porque Teu reino é o reino de Deus. E Deus é Deus, mesmo que nós não o reconheçamos, Tu continua sendo Deus. Diante de Ti queremos estar e contigo queremos viver no nosso dia a dia, por isso nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, eu quero ainda cantar, para finalizar, a música que eu cantei no início, que nós cantamos aqui no início. Vem cá, Martin, dá uma boa noite para a turma aí. Boa noite. É o hino número 113, lembrando aí do Pentecostes, né? E com esse hino eu desejo que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana repleta na presença do Senhor, que a vontade dEle seja feita no teu viver. Deus te abençoe. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente o santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor. Consolador que
nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, por ti nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor. Os tolos e os descrentes estão a se ufanar, as armas eficientes do céu vem tu nos dar. Concede-nos firmeza, paciência, fé, poder, de ti toda fraqueza e timidez vencer. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé, ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Nós em verdade estamos castigo a merecer, embora luz tenhamos, nós não queremos crer. De coração ardente, peçamos ao Senhor que guarde a nós clemente, a nova e seu fulgor. Espírito derrama a força divinal, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, um hino bem comprido, mas que tem muito conteúdo especial da palavra para a nossa vida. Deus te abençoe, uma abençoada semana. Boa noite. Boa noite e até mais. Tchau.